Boa noite a Boa todos! noite! Sejam bem-vindos a mais uma live da Marquijur. Hoje nós temos aqui a doutora Ana. A doutora Ana vai tratar do assunto relacionado ao direito homoafetivo. É um assunto que interessa a muita gente tem dúvidas, quer saber um pouco mais sobre essa área, quem de fato tem direito, como fazer para ser implementado na prática. Boa noite, Yuri, tudo bom? Olha o Sempre acompanhando Yuri! as nossas lives. Eu vou chamar a doutora Ana para participar conosco. E que tema importante, né, doutora Verônica? Com Nós certeza. temos, nesses últimos encontros nossos aqui através da live, tocado em alguns temas que são de direitos humanos. E direitos humanos Exatamente. fundamentais. Quando a gente fala de direitos humanos fundamentais, nós estamos falando daqueles que têm sua proteção na própria Constituição Federal. Então é muito bom, é muito importante a gente tocar em temas como esse. Eu acho que a doutora deve estar chegando aí, ela não deve ter entrado ainda. E o Yuri está com a gente, todo mundo está ouvindo bem a nossa voz aí. Nós estamos tentando entrar aqui. Encontramos a doutora aqui, a Amorim está aqui. Tanta gente bacana conosco hoje. Nena Bonfim, a mãe Ana acabou de entrar, Josefa. Regina, Olá, olá, olá. Boa doutora noite, Ana. doutora Ana. Como vai? Tudo Ai, bom? tô super feliz de estar aqui com vocês. A alegria é Casal, nossa. casal Nossa, Jur, né? casal Júnior. Casal Ah, Jur. nós estamos. Mas até que é interessante essa inversão de papéis, porque assim, normalmente a gente que está acostumado a fazer live, a gente já tem todo aquele procedimento. Até peço desculpas essa questão do celular, que está aqui mexendo, porque eu percebi que eu era a convidada. Aí daqui a pouquinho eu falei, gente, mas espera Exatamente. aí, calma aí, quem é diferente hoje? Tá Aí eu, estranho hoje. Então não é, nós vamos menino? apresentar agora, doutora Ana. Segura um pouquinho para a gente apresentar você para os nossos Ó, amigos que estão aqui. ok, Bom, vamos lá, Pessoal que doutora está entrando Ana. hoje, está entrando aqui na pronto. nossa live, boa noite. Hoje estamos com a doutora Ana Cláudia Gomes, uma grande amiga. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas é como se nos conhecêssemos há anos, né, professor Josafá? A Exatamente. gente já teve uma afinidade assim no primeiro momento, na primeira live que fizemos juntos. Bom, ela é advogada associada ao escritório Augusto Yamazaki Advogados. Doutor Yamazaki já veio aqui na nossa live também, é um grande amigo. A doutora atua em especial com causas relacionadas aos direitos humanos. Ela também é membro do Conselho Jurídico da deputada Alessi Brandão e do Instituto Latino-Americano de Defesa dos Direitos Humanos, né? A LADH. Ou seja, é uma pessoa realmente Atua. muito atuante na área dos direitos humanos Exatamente. e ninguém melhor do que a doutora Ana para tratar do tema da nossa live de hoje, que é o direito homoafetivo, já que estamos numa linha aqui nas nossas lives relacionadas aos direitos humanos. Já tratamos numa outra live a respeito do racismo, doutora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o direito homoafetivo e assim vai. A ideia realmente é diversificar a quantidade de assuntos aqui na Exatamente. Marquijur. E é um grande prazer recebê-la essa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra tê-la hoje aqui para tratar desse assunto tão sensível e tão importante na nossa sociedade. Não, Doutora sem Ana, dúvida. a gente agradece muito. Nós temos aqui várias pessoas conosco, são amigos, ex-alunos, advogados, professores. Eu vi que tá Exatamente. até a União Fraterna, irmão Antônio, está com a gente Vai aqui, fazer viu? uma live amanhã sobre questões Olha, religiosas. olha que interessante. Gente, muito obrigado. Doutora Ana, Interessante. obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo para dividir com a gente seu conhecimento. Tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje. Muito obrigado e a live é sua. Fique à vontade. Opa, a responsabilidade é grande com vocês, viu? Porque realmente, primeiro que eu acho vocês extremamente carismáticos, isso é muito bom, com uma linguagem extremamente simples e objetiva, porque isso atinge demais pessoas, não somente quem é do ramo do direito. E eu acho que o intuito das lives é exatamente isso, a gente poder passar informações, porque cada pessoa que tenha consciência, principalmente em relação ao direito do outro, já é o caminho, é o primeiro caminho para a grande mudança. Então, a gente pode até dizer que, por exemplo, que por mais que tenha pessoas violentas que a gente veja em relação ao racismo, por exemplo, em relação aos homofóbicos, por exemplo, a gente pode perceber que hoje já está tendo uma geração de uma ou mais pessoas que já tem essa criação da diversidade. E já, então Exato. já tem essa consciência a respeito dessa importância, desse tema,
essa importância em relação ao outro. Então, eu já acho muito bom. Mesmo sendo, digamos assim, em passos lentos, nós vamos atingir. Parabéns pela caneca. Eu sei que vocês têm aí, o pessoal fica realmente pedindo a caneca de vocês. Eu entrei no sorteio também, e como eu tinha certeza que você ia pegar a caneca, eu também trouxe a nossa. Isso aí, tchim-tchim, doutora, tchim-tchim. Saúde, saúde, saúde. Isso é coisa de fã, tá, gente? Mas vamos lá, eu acho assim, o que eu quero trazer hoje para essa live é um lado bom. Eu acho que a gente está passando por esse momento de pandemia, de muita violência, muita violação dos direitos humanos, mas eu quero também dar um olhar hoje nessa questão da evolução do país em relação ao LGBT. Então, é muito importante a gente colocar que, por exemplo, hoje o país ele se torna uma referência mundial nos direitos do LGBT. A gente pode dizer que, por exemplo, o Brasil ele garante um dos 3 principais direitos do arco-íris. Então, por exemplo, a gente primeiro, eu quero falar o que é o LGBTQIA+, porque as pessoas têm essa curiosidade, o que seria essa sigla. Então, antes de eu adentrar quais são esses 3 direitos, eu quero dizer aqui para que as pessoas entendam. Anos atrás, na década de 90, muitas pessoas falavam a respeito de GLS. Ai, vamos numa balada GLS. O que é o GLS? Gays, lésbicas e simpatizantes. Os simpatizantes são os heterossexuais que se simpatizam com a causa. Eu sou uma simpatizante, podemos dizer assim. Teve a evolução, onde foi colocando outros gêneros. Então, a gente pode iniciar pelo L, que significa lésbicas, que são as mulheres que se sentem atraídas fisicamente ou emocionalmente por outras mulheres. Aí tem o G, que são os gays, que aí já são os homens, que emocionalmente ou fisicamente para outros homens. Aí que começa a complicar, porque aí vem o B, mas B do quê? Ainda é simples, de bissexual. Aí começa transgênero. O que é, então, o transgênero? São as pessoas que elas não se identificam com o seu próprio corpo. E isso está cada vez mais comum. E que eu fico muito feliz é que as famílias também conseguem reconhecer hoje com seus filhos pequenos, já demonstrando essa questão do gênero cada vez mais cedo. Então, quando os pais conseguem enxergar isso numa criança de 2, 3 anos, já conseguindo primeiro identificar, aceitar e entender a importância da união familiar nessa questão da transição numa criança principalmente tão nova, isso já é um grande avanço. Porque realmente a gente está diante de uma realidade. Infelizmente, a gente sabe que muitos pais, principalmente aqueles de religião, a gente até fez, né, Josafá, uma live maravilhosa a respeito da liberdade religiosa. E eu acho que quando a gente entra nesse campo LGBT, é uma questão que realmente, principalmente para mim, para todos que trabalham com isso, é muito conflitante. Porque aí vem aquela pergunta, por quê? Eles não têm direito a Deus? Eles não têm acesso a Deus? Por que eles têm que mudar daquela determinada igreja? Porque ele não é aceito ali devido às doutrinas e regras. Então, é muito ruim quando a gente pensa nisso, porque o espaço dele não está sendo preservado, respeitado, digamos assim, o direito fundamental dentro da sua própria religião. Então, quando a gente entra também nesse âmbito, a gente passa horas falando a respeito disso e a gente vê o quanto que a violação é muito forte nesse sentido também. E dos transgêneros, a gente pode dar um exemplo para as pessoas saberem quem são os transgêneros, que é a Tami Miranda, que menina, digamos assim, que fez a cirurgia. É um homem hoje, e a Roberta Close, que no caso já é uma pessoa que as pessoas conhecem, talvez porque atinge umas pessoas assim com mais idade, vamos dizer assim. O que é o queer? Aí as pessoas perguntam, mas o que é o queer? LGBTQ. Mas o que é o queer? O queer é aquele que também ainda não se identificou. Então, essas pessoas também são respeitadas nesse grupo, porque você não tem aquela questão de entender qual de fato é a sua... Porque quem impõe essa questão é a sociedade. É a sociedade que o rotula, se é homem, se é mulher, se é hétero, se é lésbica, enfim.
Então, na questão dos queers, não tem esse rótulo. Ele está livre para experimentar e viver. Aí tem o caso dos intersexuais, que é o I. Algumas pessoas até falam, mas é hermafrodita? Não. Para quem trabalha com isso, entende que chega a ser até agressivo falar isso. Não é hermafrodita, eles são intersexuais, então é importante que tenha essa diferença também. E aí tem as letrinhas, o mais, que são aqueles que ainda não têm o seu gênero identificado, que ainda estão nesse processo realmente de definição. Então, é importante que as pessoas entendam isso, principalmente em relação à bandeira. Por que o arco-íris? Eles se basearam muito para criar esse símbolo da bandeira nos hippies, que eles têm aquele conceito da saúde, da vida, da harmonia. Então, é isso que eles querem. É por isso que o símbolo é a bandeira com as cores do arco-íris, porque cada cor tem um significado. Então, por exemplo, o amarelo. O amarelo quer dizer luz, quer dizer vida. O verde é a natureza, é o amor da natureza. Então, é muito bem pré-determinado essa organização, vamos dizer assim. Porque se a gente parar para pensar, pessoal, quando você fala em parada gay, é o maior movimento político que a gente pode considerar. E econômico, né, doutora Ana? Porque exatamente, o que não movimenta, exatamente, movimenta e é assim, mundialmente falando. Exatamente. Então, é o maior movimento, a gente pode falar isso, é até engraçado, eu acho que o brasileiro ele começou a tomar essa consciência, essa conscientização a respeito de movimento, principalmente quando aumentou a passagem do ônibus, que teve toda aquela manifestação, começou em São exatamente, dos 20 centavos. Começou em São Paulo, isso foi se estendendo a demais estados do país. Depois, em relação ao impeachment da Dilma, manifestações pró, pós, enfim. Então, quando a gente vê o LGBT se reunindo na parada gay, e é o maior exemplo de organização. Porque não é com conflito, é com paz, é com harmonia, é com ordem. É um orgulho a gente ver essa organização da parada gay. E é assim, então são esses principais inícios assim que eu queria mostrar para vocês. Agora, qual é a relação a esses 3 principais direitos que eu comentei com vocês? O primeiro deles se deu em 2013. Vamos dizer assim, eu até fiz umas anotações aqui para trazer números, porque isso realmente é fantástico quando a gente vê essa questão da evolução do direito. E por isso eu falei, eu não quero falar de coisa ruim, eu quero falar de coisa boa, para eles se sentirem, quem é do grupo, realmente fortalecido e saber que está sendo trabalhado para os direitos serem assegurados, garantidos e não violados. Então, os 3 que eles dizem que foram os maiores gritos da comunidade, primeiro, foi realmente o casamento homoafetivo. Porque quando a gente fala no casamento homoafetivo, tem muito aquela questão, por exemplo, só para a gente poder trazer a realidade. A gente sabe que a realidade você assume a sua sexualidade e você é gay. Dependendo do contexto da família, você já não é aceito pela família desde muito jovem. Então você já vai para o mundo, digamos assim, buscar um sol, um espaço para você. E no meio do caminho, essa pessoa encontra um parceiro, uma parceira, enfim, dependendo da orientação sexual, e juntos eles vão criando uma vida, juntos eles compram uma casa, um carro. O que acontecia antes? Essa pessoa, um deles ficando sem o seu companheiro, principalmente por morte, o direito à sucessão era completamente prejudicado. Então, não adentrando na questão da sucessão, aconteceu um caso que repercutiu bastante aqui em São Paulo, um casal de gays super bem-sucedidos, que um deles era sócio de um clube elite AAA daqui de São Paulo, e ele queria que o companheiro dele frequentasse o clube, com todo direito. E isso só conseguiu por uma decisão judicial que, assim, levou muito tempo para conseguir.
Então, esse reconhecimento do casamento, e mesmo que não seja o casamento, que seja somente a união civil, porque algumas pessoas têm essa dúvida. Mas o casamento é igual à união civil? Não, é diferente. A união civil, para a gente poder colocar aqui no mundo real, é a união estável. Então, o casal vai no cartório, faz lá o seu acordo de união estável, que o regime acaba sendo o mesmo da comunhão de bens, enfim, que é como se fosse de um casamento hétero, de fato. E isso já se comunica. É claro que o casamento, ele abrange, ele assegura, vamos dizer assim, muito maior. Porque se a gente falar a respeito também na sucessão, é a mesma coisa que é para o hétero. Se ele está lá uma vida inteira, ele não vai ter direito ao patrimônio anterior, somente o que eles construíram. Então, tem essa questão, se já estão juntos, se querem ficar só na união, ou se querem na união civil, ou se querem, de fato, fazer o casamento. Uma outra coisa, assim, que também foi um grande avanço, a questão da mudança do nome. Porque antigamente, para mudar o nome... Gente, eu estou falando muito? Não, eu queria fazer só um adendo na questão do casamento, doutora. Pelo amor de Deus, é assim, ó. Me para, tá? Não, é que a questão do casamento foi uma discussão, enfim, religiosa, uma discussão sociológica. Muito grande. O Brasil parou para debater o assunto. E eu lembro que em sala de aula, dando aula de constitucional, eu dizia para as pessoas o seguinte: olha, a questão do casamento, e a discussão no STF foi a união estável, né, que foi permitida e tal. E aí depois, automaticamente, o casamento nos cartórios, né? A permissão nos cartórios. E a discussão era, mas pode, não pode, pode, não pode. Gente, a gente para pensar, né? A nossa Constituição Federal, doutora Ana, ela trata de dignidade da pessoa humana. Exatamente. E eu falava o seguinte para os alunos: ali não diz a pessoa negra, a pessoa gay, a pessoa lésbica, a pessoa religiosa ou a pessoa ateia. Não. A pessoa humana. Então, a Constituição Federal, no nosso entendimento, é uma Constituição para a pessoa humana. Ela não olha o sexo da pessoa, ela não olha a ideologia da pessoa, ela não olha, né, a opção sexual, ela não olha se ela é assexuada, se não, se ela... Enfim, é a pessoa humana. Então, o Estado, ele está para todos, né, doutora Ana? Ele não está para uma pessoa específica. E a impressão que se tem no país, ainda bem que venceu essa problemática, e hoje é interessante a gente ver até líderes religiosos que defendem e são a favor, e são de comunidades fundamentalistas até, porque entenderam isso, finalmente, que o Estado é o Estado, a igreja é a igreja, quer dizer, a religião é uma coisa, o Estado é o Estado, é para todos, e todos têm o direito, porque são pessoas humanas. Então não teria como o Estado, e não tem como, de forma alguma, esse Estado proibir o casamento, proibir a união. São. Doutora Ana, tá a internet, não sei se eu acho que a doutora tá falando com a gente aqui. Enquanto a doutora vai voltando, só para ir conversando com vocês a respeito desse ponto, né? Sim. Porque é uma discussão que parecia conversa de bêbado com louco, não era? Não, porque não pode, mas como não pode? As pessoas têm sido mais flexíveis e têm Exatamente. visto que, de fato, doutora... Nós vamos chamá-la novamente. Vamos chamá-la. E as pessoas têm tomado consciência de que, de fato, é um grupo da sociedade como qualquer outro, merece respeito. Sim. E seus direitos resguardados pela Constituição e pela legislação. Exatamente. A doutora voltou aqui. Vai entender, né, gente? Vai entender. Mas coisas da internet, doutora. Coisas da internet. Mas é isso, é bem fato mesmo. É bem isso que a gente está conversando. Porque, assim, quando a gente também traz isso nessa questão do racismo, é uma barbaridade que a gente ainda esteja discutindo isso. Exatamente. Porque evolui tanta coisa, mas as discussões não estão sendo evoluídas. Parece que é uma discussão dos tempos de 20, 30 anos atrás. Então é muito lamentável quando a gente vê que as pessoas não têm essa evolução, porque é o que eu falo, é um padrão da sociedade. É a sociedade que tem que mudar. Então isso realmente é muito lamentável. Eu adoro quando a gente tem essa oportunidade de colocar isso
para conscientizar. Eu sempre falo isso, se tem 20, 30, 40 pessoas nos ouvindo, se uma pessoa ficar tocada, eu acho que a gente atingiu. E o importante é isso. Agora, que é chamado de casamento igualitário, só para a gente poder dar o nome jurídico, o casamento homoafetivo, a gente dá um nome de casamento igualitário, e no caso, o cartório tem que fazer esse casamento, tá? Se porventura o cartório recusar, falar que não tem estrutura, tem que ser denunciado, porque não pode criar essa dificuldade para fazer o casamento no cartório. Agora, e outra, quando a gente fala do casamento, sucessão, a gente acaba adentrando num campo extremamente importante, que é a respeito da constituição familiar. Porque quando tem essa regulação a respeito do casamento, da união, esse reconhecimento, a gente fala a respeito da adoção. Isso é muito, muito importante. Isso é um avanço gigante, porque a gente pode falar a respeito não somente da adoção. Claro, aqui no Brasil não é autorizado a barriga de aluguel, mas é possível a barriga solidária. Então, isso é fantástico. Eles terem a oportunidade de ter um filho gerado com seu material genético. Isso, eu acho que quando deu fez essa possibilidade do casamento, pensando na estrutura familiar, eu acho que ganhou muito, principalmente as crianças. E o último, que eu acho que é assim, extremamente importante, foi ano passado, quando finalmente o nosso Superior Tribunal entendeu que não podia mais deixar essa questão da homofobia, transfobia sem julgamento. Tinha um projeto de lei, praticamente, se não me falha a memória, 20 anos, não andava, porque era assim. Como que porque se você tinha essa questão da transfobia, que é essa questão do preconceito contra o trans e homofobia com os homossexuais, enfim, quem protegia? Não era crime. Hoje, aliás, ano passado, completando o ano, eu acho que foi o maior ganho que o Supremo colocou isso. Olha, não tem uma lei específica? Ok, vamos enquadrá-la, então, na lei do racismo. E hoje, praticar esse crime é inafiançável, imprescritível, assim como é o direito humano. Ele é imprescritível. Então, quem principalmente da sigla, eles precisam muito entender qual é o direito deles. Porque a gente está violando, além de um direito, a gente está violando um ser humano. A gente pode dar um exemplo, que é um exemplo extremamente polêmico, referente ao uso do banheiro dos trans. Então, é assim, vamos falar de uma mulher, ela tem uma alma feminina, ela tem um corpo feminino, como que ela vai usar um banheiro masculino? Então, isso não precisa estar na lei, mas ela tem o direito, sim, de usar o banheiro feminino. Então, são essas coisas do dia a dia, porque é interessante, não é natural para a sociedade o grupo GLBT. Da mesma forma que a gente fala, o deficiente físico, ele tem que ter uma rampa de acesso, o mundo tem que estar adaptado. Mas por que tem que estar adaptado para o LGBT? Se é uma questão de mentalidade, não é o mundo que tem que mudar, é a mentalidade das pessoas que tem que mudar. Você não precisa pôr uma rampa de acesso a nada. A rampa de acesso é realmente a sua informação. Então, é acabar com esse tipo de preconceito. E o que eu achei fantástico também, essa questão da lei, porque agora é crime. Aquela pessoa que está lá com o seu Instagram e vem um que comenta assim, viadinho. Desculpa o termo. Mas Né? Então a pessoa fala assim, caramba, eu fui ofendido, mas eu não sei quem é essa pessoa. Não tem problema. Vá até o Ministério Público, leve o print, leve o endereço, que as autoridades irão investigar quem é essa pessoa que fez isso e vai ser punida. Então, agora, aquele vizinho, que também... É até interessante, eu estou com um caso bastante interessante de uma moça trans
que ela já utilizou dos direitos dela, inclusive para mudar os seus documentos. Hoje ela tem um nome feminino realmente, e ela está sofrendo uma violência tremenda com a proprietária da casa que ela mora, que xinga na frente de todo mundo, fala Nossa. uma das maiores barbaridades para ela. Aí qual vem a situação complexa do caso? Que é uma mulher, quem ofende, a ofensora, é uma mulher, uma senhora de mais de 70 anos e que agora parece que ela é inimputável, porque tem algumas questões de laudos médicos e tal. Então é assim, embora tenha a lei, embora tenha o direito, e aí? Para as pessoas que não sabem, o inimputável é aquele que não responde pelos crimes, exatamente, ou pela idade, ou por questões de doenças mentais. Então, quem responde? Como é reparado esse erro, esse dano? Então, a gente vê o quanto que é sensível essa questão. Que, embora tenha uma lei, mas a proteção, ela nunca é absoluta. E que triste isso, doutora Ana, porque é uma coisa comum no Brasil, infelizmente, corriqueira. É o bullying, né? Começa na escola, esse bullying ele ultrapassa a juventude, chega à fase adulta, continua, só que hoje não é mais um mero bullying. Hoje é realmente criminalizado. E que bom a senhora tocar nesse assunto. A doutora Ana falou para não chamar de senhora. Não, por favor. Que bom você tocar imagina, eu falei isso para me chamar de senhora. Fique à vontade. Eu quero tocar 2 pontinhos aqui. 2 pessoas falaram com a gente. Uma um pouquinho mais à frente falou a respeito da assexualidade. E aí eu quero até falar num assunto que antigamente a questão da homossexualidade era tratada até como doença. Isso foi retirado. Sim. Mas tem a questão da assexualidade ainda, que é uma discussão se é ou não é doença. Quer dizer, algumas letras do LGBTQIA+, e tal... Ainda são consideradas doenças, né? Em alguns países, enfim, mas isso tem mudado muito. Esse é um ponto que foi tocado. E também o doutor Renato, que é o presidente da comissão Obrigada, doutor Renato. Liberdade Religiosa de Osasco, subseção Osasco, falou a respeito do Estatuto da Diversidade também, que está parado, não caminha no Congresso Nacional. Não anda, né? Quer dizer, é uma questão endêmica, né? Cultural isso, precisa ser mudado. Cultural. Gente, mas é muito interessante, porque assim, até 1999, na Rússia, o homossexualismo, ele era considerado doença mental. Então, nós não estamos falando há 100 anos atrás. A gente está falando em 1999. E outra, eu acho que assim, o máximo da boa notícia agora, informando as pessoas, porque é assim, eu acho engraçado porque todo mundo tem uma história pessoal para contar, né? Todo mundo tem um exemplo. Eu tenho um exemplo na minha família, inclusive, a respeito disso, de homossexualidade. É uma pessoa, é um garoto, mas é maior, fiquem tranquilos, não é menor de idade. Então já é assumido, mas assim, a família é extremamente religiosa e a família queria realmente anular essa questão da sexualidade. Falando que tinha que continuar naquela linha religiosa, que precisava se casar, mostrar para a sociedade, para aquilo que ele foi criado, concebido, enfim. Então isso mostra o quanto que precisa dessa mudança nos líderes religiosos. E hoje, sim, a boa notícia que é crime quando o pastor da mãe, o líder religioso da mãe, fala que tem que fazer a cura no filho gay. Exatamente. Hoje ele vai responder por isso. Então, eu achei isso também formidável, porque entra naquela questão que eu falei com vocês. Então, o gay, o LGBT, ele não tem mais a possibilidade de ter acesso a Deus, a sua religião, a poder entrar num templo sagrado e sair. Ele não pode. Isso é uma violação, gente, das mais absurdas, na minha opinião. Das mais absurdas. Doutora Ana, essa questão da religião, nós temos hoje muitas comunidades que são inclusivas, sim, mas são realmente a minoria, mas já tem essa questão da inclusividade. Os são vanguardistas nisso é a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra. É uma igreja que tem lá, né, já essa inclusividade, tem padres que são homossexuais, tem pastoras que são homossexuais, isso já tem.
Nos Estados Unidos, a gente tem já muitas igrejas históricas. A presbiteriana, ela deu um passo muito importante nos Estados Unidos. Claro que depois tem uma divisão, né? Eles se dividem, cada um cria uma própria convenção, um próprio sínodo, mas essa inclusividade, no meu ver, não sei o que a doutora entende disso, é impossível não acontecer. Se não acontece daqui 1 ano, 2 anos, mas é inevitável. Logo, logo terá aí uma abertura em todas as comunidades. Porque a senhora falou uma coisa muito importante. Não se pode negar a fé para as pessoas, não se pode negar Deus, acesso, a espiritualidade, né? o acesso. É claro que respeite-se cada religião e a religião respeita a pessoa. E eu estava conversando, né, com o doutor até Renato, ele falando Foi que mesmo. até nas religiões de matriz africana, dependendo, né, do grau que se conquista ali, se a pessoa é transexual, ainda não é aceito, porque é só o homem que conseguiria e tal. Então veja que realmente é um problema. A doutora tocou num ponto importantíssimo para a gente aqui. Não, e é muito interessante isso mesmo, pessoal, porque assim, na hora que a gente começa a pensar das igrejas inclusivas, vamos falar que quem começou esse projeto foram os rejeitados. Convenhamos. Sim. Foram os rejeitados que perceberam a necessidade da inclusão. E outra, sim, o que eu penso, tá? Que se hoje, no momento atual, se as religiões como um todo, se elas não serem dessa forma, eles vão perdendo os fiéis. E a gente sabe que fiéis é o que mantém a religião, é que mantém a instituição. A renda vem muitas vezes das doações dos fiéis. Então, a gente também tem que colocar uma questão aí, como se fosse até uma questão comercial, de que o gay, o LGBT, ele também faz parte desse processo de doação. Então, eles precisam realmente fazer isso, porque a preocupação tanto da Igreja Católica, evangélica, é exatamente, principalmente da Igreja Católica, que está perdendo os fiéis para demais religiões. Então, é assim, isso é um avanço, mas isso é mais do que necessário até para eles. E é tão interessante isso que a Itália foi o último país da União Europeia que autorizou o casamento homoafetivo. Isso foi em 2016, se eu não me engano. Por que será, né? Recente, Por que será? E o mais interessante de tudo, que Roma é a primeira cidade que bateu o recorde de casamentos em um mês. Olha isso. Caramba! Achei fantástico, porque isso vai mostrando... um tapa na cara, doutora. É o grito do silêncio, né? Exatamente. É o grito do silêncio. Então, eu acho isso fantástico. E quando a gente vai entrando em outras esferas também, principalmente nessa questão da mudança do nome. Para você conseguir... para quem queria mudar o nome, tinha que apresentar laudos médicos, laudos psicológicos, tinha que ter autorização do juiz. Gente, era assim, 3 anos para você lutar para mudar o seu nome. Hoje, não. Hoje, basta ir no cartório, obviamente, que você precisa levar certidões. Certidão negativa criminal, certidão civil, eleitoral. Dependendo da certidão que der positiva, pode sim pensar é concedido nesse caso, é possível autorizar mudança, porém é meio complicado, porque o que eles falam? Que quando você tem alguma pendência, qual é a maior preocupação? De fraude. Então, o João quer se transformar em uma Maria para poder sair das fiscalizações, de processos crime, enfim. E por isso que eles pedem as certidões. Então, estando tudo ok, o cartório tem que fazer. Só que o cartório, a gente sabe que coloca dificuldade. Colocou dificuldade, Ministério Público, Defensoria Pública. E o mais legal, que não precisa de advogado. Sim. Ele não precisa estar acompanhado, olha, eu quero mudar meu nome, a partir de hoje eu sou a Maria. Não precisa de advogado. Então, isso também é grande, é uma conquista grandiosa. O custo, existe um custo, algumas pessoas me perguntam isso, se tem custo para fazer. Tem, mas também tem a possibilidade de solicitar que seja gratuito. Assim como tem a justiça gratuita, também é possível que o cartório também não cobre essa taxa. E assim, e sempre deixando aquele recado, sempre criarão dificuldade.
Sempre. É, A gente não é. pode aceitar esse não. Se tem um direito protegido, tem que ir atrás, que ele vai ser assegurado. Doutora Ana, o Certeza. Robermar 1978 diz aqui, prezados, boa noite. Alguns centros kardecistas quer ver aqui, já admitem uma perspectiva mais democrática em relação aos Gênero. gêneros. Boa notícia. Então, já um kardecista falando aqui com a gente Sim. também. Isso é Ou seja, a coisa tem fantástico. melhorado, né? Graças a Deus. Eu não ouvi, veio um pouco atrasado. Não, a situação tem melhorado em termos de Sim, abertura sim. religiosa aos grupos LGBT, porque de fato é uma tendência e quem não obedecer A às lei, né? determinações, não obedecer à lei, às determinações do STF principalmente, que eu acho Exatamente. que nesse aspecto é vanguardista, se a lei efetivamente ela não existe, ok, que o judiciário então, de uma maneira aí sendo protagonista, a gente sempre fala disso, né? Com relação ao STF, que resolva a situação. Porque quantas milhares de pessoas estão, muitas vezes, sem os seus direitos resguardados em função de não ter. Eu não acredito, doutora Ana, que até hoje no Brasil não exista uma legislação, ainda esteja em andamento o estatuto, ou seja, a coisa está parada, as coisas não evoluem. Então, realmente, há necessidade do judiciário para impor, para determinar. Eu não tenho Exatamente. É mais. porque, assim, se tem a determinação, a movimentação do judiciário, você está dando voz. Então, parece que querem Exatamente. Exatamente. calar. E não pode calar. Então, por exemplo, a gente Concordo. pode. Eu sempre trago aqui um exemplo da Maria da Penha que eu acho fantástico. Por que, que tem essa lei, essa proteção, que a todo momento ela também é atualizada, inserindo novas proteções? Exatamente em razão disso, porque está sendo falado. E a gente falando de um país do tamanho do nosso, a gente tem que entender aquele grupo LGBT que está aqui na capital e tem aquele grupo que está no Sim. interior do Brasil, que ele é agredido constantemente. E um outro fato que assim a gente tem que chamar atenção. Eu fiz uma live dias atrás que, sinceramente, foram duas. Um tema foi inclusão, e a outra Uhum. também foi a respeito de como que o grupo LGBTQ eles estão agora na pandemia. E Tá. o assunto em pauta foi 90% dos trans trabalham na prostituição. Nossa. Isso é Como muito ficou? sério. Isso é muito sério. Então, eu conheci uma trans que ela conseguiu sair da prostituição, ela Uhum. começou a trabalhar com um artesanato, só que a gente sabe que o artesanato no Brasil, ele tem aquele caráter que falou, aprendeu na prisão, ou Uhum. porque não tem o que fazer, vai fazer artesanato. Ele não Exatamente. é respeitado, sabe? Não dá valor ao produto que ele está produzindo. Então, é assim, você tem um índice desse de 90% dos trans trabalham na prostituição, isso é alarmante. Eu vejo isso como um problema de saúde pública. Sim. Exatamente. Doutora, tem uma pergunta aqui, uma questão interessante. Essa veio do MLAW Academy, a doutora Eliana Obrigada, Taviano. Eu doutora quero Eliane. fazer menção aqui, o professor Carlos Laurenti, professor Alessandro Lunar, doutor Leonardo Missassi, a doutora Eliana Taviano fez uma pergunta agora, doutora Adriana Felisberto, doutor Eduardo Maurício, doutor Renato Sanches, Obrigada, tantos advogados que gente. estão com a gente aqui. Estou vendo aqui o André Luiz, a Cris, tantos amigos com a gente. Vocês Agradecer são depois do muito Grande Academy. queridos. Agradecer mesmo. E a doutora Obrigada. Eliana Taviano fez uma pergunta. Uma questão interessante, bem polêmica, né? Uma questão interessante Super. que foi tratado no processo é o direito ao esquecimento. Tratava-se de um caso de Eu uma fiz uma mulher live disso, direito que ao esquecimento escondeu do também. marido que teria nascido homem. Qual a opinião da Nossa, doutora Ana? caramba. Ela escondeu do marido. Exatamente, que era trans, e aí a questão do direito ao esquecimento, e aí essa discussão, se a doutora tem alguma opinião a respeito desse caso. Eu tenho, porque é aquela questão, a gente sempre pensa, principalmente nós somos operadores de direito, é aquela questão, é o seu direito e o direito do outro. Sim. Né? Então, é uma situação extremamente delicada que você tem que analisar um fato concreto. Porque sempre vem aquela pergunta, mas como assim ele não percebeu? Por exemplo, aconteceu comigo recentemente de uma cliente também trans, e eu resolvi numa situação para ela, num contrato de locação, a advogada desse local falou assim para mim, não,
mas os proprietários acham que ela é travesti. Mas eu falei para eles que ela não é travesti porque ela me mostrou os documentos dela. Ela é mulher, então já mostro desconhecimento nesse sentido, mas principalmente naquela questão. Ele não sabia? Tem essa questão da proteção do documento, ele pode alterar, mas, gente, concorda que é muito analisando o fato concreto? Porque quando a gente analisa o outro, a gente fala, não, vamos anular esse casamento. Mas é muito sensível. Isso realmente analisando um caso concreto mesmo. Exatamente. O doutor Renato falou da condenação do Brasil na Corte Interamericana. Foi imprescindível para a aprovação da Lei Maria da Penha. Quer dizer, o Brasil só faz assim, lei... Só anda mediante sob pressão. pressão. Exatamente. E, doutora, Gente, posso fazer um adendo rapidinho nesse ponto? Como constitucionalista, a gente sabe que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é de uma grandiosidade enorme, assim, enfim, era imprescindível, não tinha como não fazer isso. Só que olha como cria um caos, né, no nosso país, um caos institucional, porque quem deveria fazer a lei não fez. Existe uma mora legislativa no nosso país enorme. E aí depois criticam o judiciário, porque o judiciário é ativista, porque é ativismo judicial. Mas isso acontece, doutora, não sei se a doutora é da mesma opinião, por conta dessa mora, essa inércia do legislativo. E a gente ouve até, não, a gente decidiu, não decidiu. Não é verdade. Eles não fazem, e aí o judiciário precisa tomar uma decisão, muitas vezes até ultrapassa a sua competência, ultrapassa suas prerrogativas constitucionais. Por quê? Porque a população precisa de uma resposta. Existe uma ala da sociedade que precisa de uma resposta. Então, sou constitucionalista, gosto muito do Conrad Hess, mas eu entendo muito bem que se o Supremo Tribunal Federal não tivesse criminalizado a homofobia, o Congresso jamais o faria. Não, exatamente. Porque é aquela questão, a gente sabe, por exemplo, até dando um exemplo aqui, o dever de cuidar de uma criança dos pais. Se os pais são negligentes, o Estado não vai fazer nada? Então, quando a gente coloca isso, é da mesma forma. A gente vê a violação que eles sofrem e o Estado não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada. Então, tem uma frase que eu anotei aqui para vocês que eu achei, gente, que ela é fantástica. É do Beto de Jesus. O Beto de Jesus, ele é diretor de uma associação internacional dos gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, intersexuais, da sigla LGA Brasil. E ele fala o seguinte, eu achei isso muito bom porque eu achei muito profundo. Eu não posso ficar lutando para que gays só tenham acesso ao casamento. Se não tiver casa, se não tiver escola e saúde. O gay não quer só beijo na boca. Ele quer ter direito a um sistema público de saúde que atenda, uma escola em que os filhos possam frequentar sem serem discriminados. A vida da gente é igual a de qualquer cidadão. Então, quando você vê essa fala, você fala o quanto que é violado. Por quê? Na hora que a gente pensar, uma trans, ela vai marcar consulta com quem? Com a ginecologista? Qual é o médico? Qual é o programa da saúde que ela vai? Vamos lá. Pois é, não tem, sabe? Boa pergunta. Então, tem muito isso da questão da informação. Você tem o seu filho pequeno em casa, criança ainda, mostrando toda essa questão de gênero. Qual é o profissional capacitado do SUS que vai atender e ensinar o filho e ajudar, né, a criança ou adolescente e a própria família na aceitação da condição. Então, é assim, quando a gente pensa nessa questão do acesso à saúde, é muito prejudicado. Exatamente. Então, quando é isso que eu falo, é a questão de se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental. Empatia é fundamental. Então, porque assim, quando as pessoas falam, minoria, mas tem gays, lésbicas que são extremamente bem-sucedidos, tem. Só que é isso que eu falei lá atrás. A gente está falando de pessoas dos grandes centros. Quando a gente vai para a realidade do Brasil, é devastador. Porque eles saem de casa, o que resta a eles é a prostituição. É devastador isso. É vergonhoso isso. Porque é cada vez mais jovem que vai para a prostituição, isso gera o quê? Afastamento da escola. O que espera do futuro? Qual o futuro deles? Exatamente. O doutor Eduardo Maurício falou o seguinte, eu advoguei no caso
golpe de lâmpada que ocorreu na Avenida Paulista, em que as vítimas eram homossexuais. Fico contente com a evolução e garantias. Todos são iguais perante a lei. Evolução de consciência. Ótima Exatamente. colocação, doutor Eduardo. Exatamente. O doutor Eduardo, Ótima ele está fazendo mestrado em ciências criminais lá em Portugal. Então, é assim, ele realmente tem muito, ele trabalha com essa questão do comparativo. Eu acho que até é interessante. Depois eu posso apresentá-lo para vocês, porque trazendo esse comparativo de dados também, Brasil, Portugal, a gente fez uma live sobre isso, violência da mulher, comparativo Portugal, Brasil, foi muito bacana. Então, obrigada, doutor Eduardo, por ter se manifestado. Obrigado. Doutora Ana, a Amorim aqui, a Amorim GC, falou o seguinte: só em maio desse ano de 2020 que o Supremo Tribunal Federal derrubou a restrição dos gays doarem sangue. Interessante, nós estávamos em Brasília, assistindo no STF, quando foi o julgamento. Mas, desculpa, quando iniciou o julgamento. Sim, 2019. Terminou agora em 2020. Nós estávamos lá no Supremo Tribunal Federal assistindo de perto. A gente saiu até, poxa, pararam o processo. Por que pararam? O Amicus Curiae falando, foi muito bacana. Eu imagino. Especial, Emocionante. É um tema sensível, até porque é um absurdo essa questão da doação de sangue. É um preconceito, assim, sem medida, sem tamanho. E recentemente a questão foi resolvida, doutora. A gente está falando de 2 meses atrás. Exatamente. Quer dizer, mas isso mostra que até o direito dele de uma boa ação é violado. É o básico. É lamentável. É lamentável. Por isso que realmente não pode se calar. Uma outra questão, doutora, antes de eu falar dessa outra questão, eu prometi para minha sobrinha, que tem 3 anos e meio, que eu mandaria um beijo para ela, e ela acabou de entrar. Beijo, querida, Dinda te ama. Pronto. Gente, mas veja, 3 anos, essas crianças, elas estão assim... Ela tem um chip diferente, não é possível, doutora. E ela falou, incrível. Beijo. Falei, tá bom, um beijo para essa princesa, então. Doutora, um outro tema que a gente falou, a questão da doação de sangue, e também a questão da adoção, porque quantos e quantos casais, durante tantos anos, né, casais homoafetivos, tentaram adotar crianças, não conseguiram, e sempre a discussão foi, mas não, as crianças vão ser influenciadas, é uma má influência, elas serão contaminadas com essa ideia homossexual, elas não terão aí uma base de um lar, a noção de pai e mãe. Então, tantas coisas serviram de empecilho. E aí eu sempre me perguntei o seguinte, doutora, quantas milhares de crianças estão na fila da adoção? Jogadas em abrigos, orfanatos. Por que não? E aí ainda é uma luta, né? Muitos ainda sofrem preconceitos, dificuldades, os processos às vezes são morosos, tem que lutar durante muito tempo para conseguir adotar efetivamente uma criança, um casal, até um adolescente, muitas vezes, dependendo do caso. Por que essa dificuldade? Então, eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que, para mim, não cabe. Eu não consigo compreender essa situação. Boa pergunta. Porque na verdade, é exatamente isso que a gente está falando. O LGBTQ, vamos dizer assim, ele não tinha o direito dele reconhecido em diversas esferas. Então, principalmente nessa questão, a gente já tem um processo bem burocrático aqui no Brasil, bem burocrático, porque o tempo de espera é numa média de 2, 3 anos. Aí tem aquele perfil, preferem crianças de 0 a 2 anos, branca. Então, tudo isso vai criando aquela dificuldade. Verdade. Principalmente, mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente, que eu acho que isso é o mais importante. Essa questão de criar o perfil da criança, isso teve estudo. Vem muito do casal hétero. O casal homossexual, ele tem um outro olhar, ele não tem toda essa exigência. Isso mostra que eles só querem dar amor. E é muito interessante que hoje os juízes estão tendo um outro olhar em relação a isso. Eu acho que é um avanço, principalmente ou se são lésbicas ou se são gays, está tendo esse olhar. Eu acho que para as mulheres lésbicas acaba até sendo um pouco mais fácil, principalmente porque tem aquela questão da própria gestação. O gay, já no caso dos homens, já é um pouco mais difícil biologicamente falando. Mas
hoje, por exemplo, é muito comum e frequente a gente ver um casal de gays com crianças. E já foi comprovado que não há nenhum tipo de lesão no psíquico da criança que tem a figura de 2 homens ou 2 mulheres no seu desenvolvimento. Porque o que de fato prejudica o desenvolvimento de uma criança? Gente, ninguém precisa ser expert. A criança ela precisa de paz, ela precisa ter o seu ambiente respeitado, ela não pode ver a violência entre o pai e a mãe. Eu não estou nem falando de classe social, porque tem pessoas que são muito humildes, muito pobres, mas há amor. Isso é o mais suficiente dentro de um lar. É o amor. Então, é isso que eu acho engraçado. Tem essa questão que é colocada pela sociedade dessa figura, homem, mulher, pai e mãe. Não pode mais ser assim. Não Doutora pode. Ana, eu falo o seguinte, quando vem um crítico, né, ferrenho, fala assim, não, eu sou contra, eu falo, então adote você. Por que não adota, né? É muito fácil você criticar o outro quando você não faz o trabalho. Exatamente. Então nós temos, infelizmente, o falso moralista, né? Diz, não pode, mas nunca adotou uma criança, nunca deu uma esmola para um pobre, quer dizer, nunca ajudou ninguém, nunca fez nada para ninguém, é um falso moralista. Não pode, eu sou contra isso, sou contra... Esse é um falso cristão, é um falso religioso, né? Então, infelizmente, tem muito disso, né? É o que a gente chama de hipocrisia, né, doutora? A pessoa fala uma coisa, dentro dela é outra coisa totalmente. Exatamente, mas isso é fantástico que você está falando, porque isso vai de encontro com o que eu penso. Por exemplo, falando a respeito da liberdade religiosa. Vamos dizer aquele que é extremamente religioso na tua religião. E ele se sente extremamente ofendido quando falam mal da religião dele. E ele quer buscar os direitos de proteção da religião, do culto. Só que assim, o que muda aí? O respeito à religião dele e o respeito da opção sexual do outro. Qual é a diferença? É a mesma coisa que você falar que a fome do outro é menor que a tua. Que o frio do outro é menor que o teu. Que a minha dor é maior. Como que você mensura a dor do outro? Então, eu acho que isso não pode mais. As pessoas realmente precisam falar. A família precisa reconhecer. Eu acho muito triste, casal Jus, quando esse pessoal do grupo não tem apoio familiar. É muito triste. Porque quem somos nós sem a nossa família? A gente vê agora, nessa época de pandemia, que foi até que eu comentei agora, assunto de uma live na semana passada, é devastador o que eles estão passando. Porque eles nunca ficaram tanto tempo confinados com a família, sendo que é a própria família que são os violentos contra o gênero deles. Então, e aí? Aonde você tem que ter o amor, o acolhimento, você não tem? Exatamente. É lamentável. Exatamente. Bom, temos uma pergunta aqui, doutora. Vocês vão me falando do tempo, tá, gente? Porque hoje, afinal, já que eu sou convidada, não tem mais jeito. Quase no final. Quase tem mais um mais jura? Passa rápido, né? Uma perguntinha. A licença maternidade para casais homoafetivos que adotam. Qual dos pais terão direito? É uma pergunta também da Amorim GC. Faz um monte de pergunta. Obrigada pela participação. Já tem julgados que realmente, aqui, porque tem toda aquela questão. Um tem que ser nomeado. Tá? Então tem que nomear um que vai Eles escolhem. Exatamente. Isso já é um acordo entre o casal. Então, o pai, vamos dizer assim, ou a figura que vai ser aquela figura do provedor familiar, só para ficar claro, ele tem o direito lá na empresa, eu acho que agora é 1 semana, enfim, é igual de hétero. E pode conseguir, sim, a questão da licença maternidade. Por quê? O que a gente está falando aqui? Direitos iguais. Exatamente. Então, se a mulher... É por equiparação. Se a mulher tem direito à licença maternidade, até para casos de adoção, por que o gay que adota não pode se enquadrar? Pode. Pode. Então é aquela questão, é sempre a pessoa que tiver com essa situação e vai na defensoria ou é aquela questão, eu falo contrato advogado, não, vai na defensoria, se informe, porque você pode sim ter esse direito estendido, com certeza. É isso aí, doutora. Doutora, muito obrigada. Eu Acabou.
bom! Passou muito Acaba! rápido. Eu queria Muito fazer mais rápido. perguntas, falar mais sobre isso, sobre esse assunto. Nossa, eu preparei tanta coisa. Eu sei, sempre assim, a gente prepara um monte. Eu adorei. Nossa, eu sou fã de vocês. Fã. Ah, Eu nós somos adoro muito esse fã trabalho também, que vocês doutora. fazem. O escritório do Dr. Yamazaki, as lives que vocês fazem, sempre que a gente consegue, a gente entra também. Realmente estão muito boas, parabéns pelo trabalho. Exatamente. Nesse momento de isolamento social, as lives têm amenizado um pouco aí, Sim. as pessoas têm acompanhado, têm se informado principalmente, têm visto quais são os seus direitos. E esse é o nosso trabalho, o objetivo de todas as lives. Então vamos continuar aí juntas, Firmes. continuando com as nossas lives. Muito obrigada. A live hoje foi maravilhosa, muito Foi. informativa. Todos gostaram, fizeram comentários. Não dá pra gente ler Eu que todos. agradeço, imagina, Muito super obrigada. feliz. Doutora Muito Ana, obrigada. eu sou muito grato com primeiro, quando nós pedimos, nós fizemos Prontamente a doutora ela aceitou. de plano. Sim, nós estaremos juntos, a gente ficou muito feliz com a sua prontidão. Nós gostamos muito de estarmos próximos de pessoas que têm essa luz que você também irradia, a gente percebe a sua vontade, o seu desejo de A falar garra. sobre o tema, sobre o assunto, a gente vê que você Exatamente. é agarrida nisso, realmente é o teu dia a dia, e a gente tem procurado trazer pessoas assim. Quem está assistindo a gente sabe, são pessoas que no dia a dia militam na causa. Então, Isso mesmo. são temas polêmicos e faz parte, não tem como a gente não tocar temas polêmicos, porque a gente precisa falar de direitos. Então, Exatamente. o Marque Jura é um canal que fala de direitos e as pessoas têm direito. Hoje Uma nós linguagem aprendemos simples, muito. fácil e Sim, objetiva. Eu gosto sim, muito da linguagem de vocês. sim. Aprendemos muito com a doutora hoje. Muito Com obrigado. certeza, obrigada. E esse momento final, agradecendo aí todo mundo que está assistindo a gente, viu? Muito Obrigada, obrigado, gente. gente. Beijo, Suas palavras, obrigada. doutora. Suas Obrigada. palavras de agradecimento. Eu agradeço demais o convite de estar tendo essa oportunidade de falar a respeito disso. E o meu recado é, a gente precisa escolher um lado. A gente não pode ficar em cima do muro. E quando a gente escolhe um lado, a gente tem que lutar por ele. Então, eu acho que esse é o recado principal, escolher um lado e lutar por ele. E que seja o lado dos direitos humanos. Que seja respeitado e nunca violado o direito do outro. É isso, né? Tipo, vamos assinar aqui o que tem que assinar para liberar para todo mundo que falta. É isso aí. É isso aí, Gente, doutora. muito obrigado. Obrigada. Obrigada, beijos, obrigada. Muito obrigado. Beijo para Se todos. cuidem, até a próxima live, Até a gente. próxima live. Tchau, tchau. Tchau.